Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 8 de abril de 2021. Hoje vamos falar um tema muito importante, que são batalhas geopolíticas que ameaçam as negociações do clima. Hoje as esperanças mundiais de conter a mudança climática dependem da ação de duas nações, basicamente, que são as que mais poluem, mas as relações entre elas estão se deteriorando. São China e Estados Unidos. Os dois países afirmam que pretendem reequipar suas economias para queimar menos carvão, petróleo e gás, que causam danos ao clima, mas as tensões entre eles ameaçam seu sucesso final. Antes de seguirmos em frente, eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, é muito importante, compartilhem com suas redes sociais, deem um like e façam seus comentários. E obrigado por assistirem, por prestigiarem, por se inscreverem no canal. A China e os Estados Unidos são os poluidores de carbono, China número 1 e Estados Unidos número 2 do mundo, respectivamente, bombeando quase metade dos vapores de combustíveis fósseis que estão aquecendo o planeta. Os cortes rápidos no carbono, necessários para evitar o pior da mudança climática, são praticamente impossíveis, a menos que esses países trabalhem juntos e basicamente confiem nas promessas uns dos outros. Durante a administração Trump, os Estados Unidos da América usaram as emissões da China como desculpa para não agir. E no passado, a China apontou as emissões históricas dos Estados Unidos da América como a razão para resistir a essa ação. Os Estados Unidos da América e a China nomearam enviados veteranos como seus negociadores climáticos globais. Joseph Biden nomeou John Kerry e Xi Jinping nomeou Xie Zhenhua. Mas embora os dois estadistas, vamos chamá-los assim, são sêniores, tenham trabalhado bem juntos no estabelecimento de bases para o Acordo Climático de Paris de 2015, agora eles enfrentam novos desafios. A diplomacia climática dos Estados Unidos da América e da China ameaça ser ofuscada pelo que os Estados Unidos veem como políticas ameaçadoras de Pequim em relação a Hong Kong, Taiwan e ao Mar da China Meridional. Conflitos sobre direitos humanos e comércio e acusação dos Estados Unidos da América de espionagem chinesa. Enquanto isso, as autoridades chinesas estão chateadas com as restrições impostas pelo governo Trump ao comércio. Tecnologia, mídia chinesa e estudantes nos Estados Unidos da América e a declaração do Departamento de Estado neste ano, em que as atrocidades contra as minorias muçulmanas da China são um genocídio. John Kerry, ele é um secretário de Estado que foi secretário de Estado do presidente Barack Obama, foi trazido de volta para ser o enviado climático de Joseph Biden. Recentemente ele falou aos repórteres, o John Kerry, certo? Essas questões com a China nunca serão trocadas por qualquer coisa que não tenha a ver com o clima. Isso não vai acontecer. Mas Kerry também chamou o clima de uma questão autônoma com a China, atraindo críticas da China e de alguns defensores dos direitos humanos nos Estados Unidos da América. Realmente aumentou sua capacidade as negociações climáticas entre os dois países. Podem sobreviver às suas outras batalhas geopolíticas? É uma questão que eu quero colocar aqui, ou seja, todas essas questões climáticas, em função das outras questões, podem sobreviver às outras batalhas geopolíticas? E ainda continuando, você pode criar uma via onde obtenha cooperação sobre o clima, enquanto as questões mais contenciosas são tratadas separadamente? Acho difícil, na minha avaliação. Xie Zhenhua pode ajudar nas probabilidades com sua nomeação para cuidar do clima do lado chinês, como enviado que foi designado pelo presidente chinês. Ele está repetindo o papel que desempenhou durante as principais conferências climáticas da ONU, que assumiram os primeiros grandes compromissos do mundo na redução das emissões de combustíveis fósseis. Antes de sua nomeação, Xie liderou um esforço de pesquisa na Universidade de Tsinghua, em Pequim, para mapear maneiras da China parar de contribuir para o aquecimento global em meados do século. Sua pesquisa sustentou a promessa
surpresa do presidente Xi Jinping em setembro de que a China planejava se tornar neutra em carbono até 2060. A primeira vez que o país anunciou uma meta líquida de zero. Né? Foi uma coisa boa, foi um grande avanço, graças ao estudo e ao trabalho desse diplomata que foi nomeado. A Johanna Lewis, que é especialista em energia do meio ambiente na China, ela é da Universidade de Georgetown, ela chamou o Xi de um visionário e muito influente na definição da China, com objetivos da política doméstica, bem como um negociador habilidoso. A nomeação de Xi foi uma grande abertura para os Estados Unidos e particularmente para John Kerry, disse Andrew Husu, especialista em China e mudanças climáticas. Esse senhor Husu, ele é da Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill. Biden prometeu que os Estados Unidos da América mudarão para um setor de energia livre de emissões em 14 anos. Ele quer zerar em 14 anos. E terão uma economia totalmente livre de emissões até 2050. Kerry também está pressionando outras nações a se comprometerem com a neutralidade do carbono até então. Por trás desses números todos estagnados, gastos maciços em infraestrutura e tecnologia são necessários para mudar para uma economia mais eficiente em termos de energia, movida a energia eólica, solar e outros combustíveis de queima mais limpa. E Biden tem uma maioria estreita no Congresso americano. Isso que é uma coisa que tem que se pensar para promover essa agenda, com os republicanos, bem como alguns democratas que se opõem a esses planos, ou seja, democratas não fecham 100% com ele. Cientistas do clima dizem que os países precisam agir rapidamente para evitar aumentos catastróficos da temperatura. Concordo com esses cientistas do clima nesse caso aqui, né? Em 2019, o carbono é responsável por 58% do consumo total de energia primária da China, de acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos. No entanto, o ano passado, o governo da China direcionava dinheiro de ajuda econômica para projetos de infraestrutura durante a pandemia. O país aumentou sua capacidade de energia líquida a partir do carvão, em cerca do equivalente de energia líquida a partir do carvão, como eu disse, em cerca de 30 gigawatts, ou seja, foi um grande ganho que a China fez, de acordo com o monitor de energia global e o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo. A China também financia a construção de usinas termoelétricas a carvão no exterior, em parte para aumentar sua influência. Muitos especialistas questionam essa construção dessas usinas movidas a carvão, se ela é impulsionada pela demanda ou simplesmente para estimular a economia durante uma recessão. De qualquer forma, as novas usinas de carvão têm consequências, né? O que está acontecendo, vão ser apresentados planos sobre isso, né? E o Biden procurou aliados europeus para um primeiro passo, para ajudar tentando construir um consenso entre os parceiros comerciais da China sobre o mercado e as recompensas de desincentivos baseados no comércio como uma forma de estimular a China a reduzir a dependência de carvão. Mas o que se nota é o seguinte: nenhum desses países está querendo salvar o planeta e ser completamente altruísta sobre isso. Somente se servir aos interesses dele. Então essa, vocês não tenham dúvida, mesmo os países europeus, apesar de eles fazerem pressão com um país, por exemplo, por causa da Amazônia no Brasil e outros, eles não querem chegar totalmente aos 100% que o Biden quer, somente se tiverem interesse nisso. Pessoal, é isso que nós vimos aqui, é um assunto muito importante, como alguns cientistas estão fazendo com que isso seja feito com a máxima urgência possível. Às vezes não é a urgência que os cientistas querem e que a humanidade precisa, não é os cientistas que precisam, é a humanidade. É a questão da sobrevivência do nosso mundo, para que as temperaturas não aumentem e façam catástrofes. Para vocês terem uma ideia, existe um estudo americano que diz que metade das mortes causadas nos Estados Unidos são causadas pela poluição. O que isso significa? Significa que essa poluição atmosférica provoca as doenças. Não que tenha no atestado de óbito lá, olha, morreu por causa de poluição atmosférica, ou sei lá que tipo de poluição. Não, é porque causou a doença. Isso
não é bom para a humanidade. Isso acontece de uma maneira imperceptível, mas é a verdade. Então, isso é só para os Estados Unidos, em outros países não tem estatísticas confiáveis, mas certamente o problema existe no mundo inteiro. Então, isso precisa ser mudado. É preciso que Estados Unidos e China avancem. É claro que não vão ser só eles que vão pagar essa conta. Todos os países do mundo vão pagar a conta, seja América Latina, seja Europa, seja África, etc. Todo mundo vai ser convidado a fazer a sua participação nessa questão da emissão de carbono. Não tenho dúvida nenhuma disso, e nós precisamos todos na humanidade fazer a sua parte. Cada país, cada líder tem que ter consciência disso, porque é a verdade. Vai se gastar muito dinheiro, vai se gastar bilhões, mas isso é para o bem de futuras gerações. E a gente espera que com isso a humanidade sobreviva e as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado a todos. Quero antes pedir que vocês não esqueçam de inscrever-se no canal. É muito importante que vocês compartilhem com suas redes sociais. Deem o seu like, tenho certeza que vocês gostaram. Por favor, não sejam indiferentes e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos, paz e bem.